Olá, olá, boa noite a todos, em especial para quem vai assistir à gravação desta live. Vou já deixar o tema, vai ser super interessante, que é preciso estudar para ser pai ou mãe. E para me ajudar a falar sobre isto, eu tenho uma convidada muito especial, a Camila Galvão. Ela é neuropsicopedagoga, é casada, é mãe de uma menina e de um menino e é também analista corporal em formação. Nós conhecemos-nos neste mundo da análise corporal e então decidimos fazer uma live juntando um pouco da sua experiência com aquilo que ela já sabia e tudo aquilo que a análise veio acrescentar a tudo isto e trazer este tema. Por isso, Camila, estou aguardando por você. Por favor, peça aqui para aderir, para dividir aqui esta apresentação comigo. E quem for entrando, se conhecer alguém a quem este tema possa interessar, pode já partilhar com o aviãozinho esta live para poder entrar aqui também e colocar as suas perguntas. Então, a Camila já vai entrar aqui comigo. Haha, cá está ela! Bem-vinda! Obrigada, boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui é quase boa noite. Sim, aí já é boa noite, né? Tá dando para escutar bem? Sim, estou-te a escutar bem. E você está-me a escutar bem também? Tá ótimo. Camila, eu já fui fazendo uma breve apresentação, mas eu gostava de ouvir você. Boa noite, Suzete. Boa noite, bem-vinda. Gostava de te ouvir a falar um pouquinho quem é que é a Camila Galvão. Sim. Eu sou formada em pedagogia, fiz pós em neuropsicopedagogia e agora eu tô terminando a formação do Corpo Explica, né? Que de analista corporal, que eu tô amando e faz muito sentido para mim nesse momento agora, né? Porque fala bastante do que eu já aprendi sobre neuro, né? Então, para mim, assim, é um divisor de águas o análise corporal. Que bom. E, e nós falamos um pouco aqui do tema que é preciso estudar para ser pai e mãe, né? E na sua Sim, apresentação, quando convidei para esta live, você dizia que durante muito tempo pensei que ser mãe era instintivo e que quando chegasse a hora de educar saberia como e o que fazer, né? Mas não foi dessa forma que aconteceu. Precisei passar por muitas frustrações e desafios para entender que precisamos estudar para ser pai e mãe. E eu ia perguntar que frustrações e desafios foram esses e, e que você me traga aqui alguns exemplos para partilharmos com as pessoas que estão a assistir e desde já quem tiver algumas questões também as pode colocar. sim. Então, quando a gente vai ser mãe, a gente tem essa impressão de que já sabe tudo, né? Porque nossos avós, nossa mãe, teve os filhos e não precisou fazer nada, não teve curso, nada, né? Foi meio instintivo, né? Então a gente tem essa impressão de que, tipo, quando a gente vai se torna mãe, acontece uma mágica e a gente já sabe tudo, né? E então a gente vai, tipo, educando meio como a gente foi aprendendo, né? Com os avós, com a mãe, tudo, né? E eu acho que tem muita importância a gente estudar, porque para ter uma visão de como que funciona, como que é o desenvolvimento da criança, né? Porque a gente não consegue entender, às vezes, que a criança ela tem um outro tipo de conhecimento, de conhecer o mundo, assim, a visão deles do mundo é diferente, né? A mente deles é diferente.
Então, às vezes, quando uma criança faz uma birra, quando a criança tem um mau comportamento, a gente espera que ela tenha, tipo, que ela tenha o emocional dela preparado, né? A gente não consegue entender que eles não têm esse desenvolvimento ainda, né? Então, eu passei várias frustrações, assim, de não saber como lidar com aquela situação, se eu estava fazendo certo ou errado, né? Então, eu acho assim, aí eu procurei conhecimento, procurei saber como que funcionava, né? Aí eu fiz a pedagogia, depois eu fiz a pós em neuro, que eu acho muito importante saber sobre essa parte da criança, né? Como que ela se desenvolve e como que são as fases dela, de cada fase, né? Da infância, eu acho muito importante. Então, ó, eu passei, até anotei aqui para mim não me perder, que tem bastante coisa para falar. Eu passei uma depressão pós-parto, então foi bem difícil para mim, foi muito difícil. E então eu não estava preparada para aquilo, né? Não sabia nada sobre isso, então foi uma fase bem difícil para mim. Então, o que acontece? Quando você tem essa. Peraí, só um minutinho, Isabela. Tá cortando Uhum. aqui. Mas aqui estamos a ouvir muito bem. Ah, a Camila deve ter caído, mas já de seguida, se ela entrar, ela vai entrar de novo. A Camila estava a falar de alguns desafios que teve quando foi mãe, e inclusive é uma depressão pós-parto, né? E como ela disse, achava que como a avó, a mãe dela, ninguém precisou de curso para aprender a ser mãe. Então ela achava que instintivamente ela ia conseguir. Mas foi no momento em que ela estava a contar sobre isto que ela caiu, mas já está a aparecer de novo. Aí, desculpa, tá, a conexão tá muito ruim. Não está mal. Eu já fiz aqui a Tá, ligação outra vez. Pode continuar. sim. Então, eu acho importante, né, a gente procurar conhecimento para a gente poder educar, né? Como diz aquela frase, né? É preciso educar-se para educar, né? E com este educar-se para educar, o que é que você quer dizer com isso? Para a gente procurar o conhecimento, né? Como que funciona. Primeira coisa, na verdade, é o autoconhecimento, que eu acho que faz total diferença, né? Porque se a gente não estiver bem emocionalmente, a gente também não consegue lidar com a criança, né? Porque muitas vezes o que acontece com a criança que a gente não entende, que a gente fica irritado com alguma birra que ela faz alguma coisa, diz mais sobre a gente do que a criança, né? Porque aquilo da criança, na verdade, ela tá querendo transmitir alguma coisa, ela quer falar alguma coisa que tá errada. Ela é ainda mais na fase de 0 a 3 anos, né? Que é uma fase que a criança ela ainda está aprendendo a falar, então ela vai chorar, ela vai fazer birra para conseguir demonstrar o que ela quer passar para a pessoa, né? Então, muitas vezes a gente não sabe lidar com isso, a gente não entende, né? Então a gente pensa assim que a criança é mimada, alguma coisa desse tipo, a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não entende sobre o desenvolvimento infantil. Há muito tempo atrás, até eles achavam que as crianças eram adultos em miniatura, né? Eles eram considerados. E não tinha muito esse respeito pela criança, né? Então a gente foi meio assim. Tem essa cultura de que a gente que é pai e mãe, nós que somos pai e mãe, é tipo autoridade. Aí a criança tem que obedecer, tem que fazer o que a gente falar, do jeito que a gente falar. Então a gente acaba tirando a autonomia da criança, né? Dessa maneira, sem saber que está prejudicando. A gente pensa às vezes que está fazendo bem para ela, e na verdade a gente está meio que atrapalhando o desenvolvimento dela, né? Então, Uhum. eu tive bastante desafios com isso, né? Eu não sabia sobre isso, errei bastante e aprendi também, né, com meus erros.
como mãe, e procurei esse conhecimento porque eu percebi que não estava sendo legal para os meus filhos, né? Não estava sendo bom a maneira que eu estava educando eles. Então, aí eu procurei saber como que funcionava, quais são as fases do desenvolvimento da criança, o que fazer em cada fase, né? E eu acho super importante isso, né? Não digo assim que o pai e a mãe têm que fazer uma faculdade para poder educar os filhos a criar, não. Mas, assim, ter um pouco de conhecimento. Hoje em dia tem livros, né? Tem bastante coisa assim, tem cursos muito bons para pais e mães, muito bons. Então, eu acho importante ter essa visão, né? Exato, a visão da criança, né? Porque é um ser em formação, completamente dependente, não é? Aqui quando nos cai nos braços e depois ficamos assim, o que é que eu faço? Sabendo que as birras são naturais, sabendo que é Sim, forma de comunicar em algumas fases, quando a criança ainda não fala, o choro é normal, não é? E a interpretação disso e o saber que o colo é necessário, porque já ouvi tantas vezes dizer assim: o que é que eu faço quando a minha filha chora? E a minha filha era muito chorona em bebê, né? Nós somos as duas mães e também passamos pelos mesmos desafios, mesmo separadas por um oceano. E eu sim, ouvia muitas pessoas dizer: deixa chorar, ela vai cansar, né? E agora nós sabemos que isso é traumatizante para uma criança, porque ela sente sozinha, não é? Quando alguém que é a mãe, de quem ela está dependente e que é a pessoa responsável, ou a quem ela chama de mãe, não é? Não precisa ser a mãe biológica, mas quem está a exercer a função de mãe, e, e às vezes são estas pequeninas coisas que depois vão tornando-se grandes à medida que vão crescendo. Tal como você disse muito bem, há cerca de 100 anos atrás, não é? Ainda no tempo dos nossos avós, as crianças sim, eram vistas como mini adultos. Por isso é tudo muito recente, não é? Todo o conhecimento que veio da psicologia também e começou com Freud, que veio avisar, né, que há uma mente dentro do corpo e depois foi evoluindo quando o Reich também veio dizer que mente e o corpo são uma coisa só e ele próprio tentou mudar o corpo para mudar a mente e agora o corpo explica bem com uma abordagem que não é preciso mudar nada, né? O seu corpo é tudo aquilo que você precisa ser, o importante é passar da dor para o recurso. E, e de facto, à medida que a criança cresce, tudo isto vai fazendo sentido e para quem acompanha o seu desenvolvimento, saber que estas fases acontecem, são naturais e estarem preparados para este acompanhamento é fundamental. E é como você diz, vamos errar menos, né? É a oportunidade de errarmos menos, porque nenhum pai é perfeito, nem é isso que se pretende, mas é olhar a criança na perspectiva da criança e sem aquele peso da autoridade, sou eu que mando, porque isso vai reprimir, né? E não vai deixar a criança expressar-se e depois surgem as revoltas e todos os outros comportamentos desafiantes. Então, hum, sem dúvida que o autoconhecimento e começar por nós é fundamental, né? E, sim. e relativamente às etapas do desenvolvimento infantil, quais é que são aquelas que hum, quais é que são as etapas que você considera mais importantes? Eu considero a mais importante é a fase mesmo da primeira infância, né? Que é quando a criança vai formando os seus traços de caráter, né? Que você tem que estar mais ali percebendo ela, né? Tem que ter esse olhar mais atento, né?
do que se passa ali naquele ambiente, como está sendo aquele ambiente para a criança, entender cada fase quem acompanha o Corpo Explica sabe, né? Da fase da mielinização, né? Do sistema nervoso, e tá atento nessas fases, né? O que está acontecendo ali para você estar auxiliando aquela criança e tornando o ambiente dela o mais seguro, mais assim, bom para ela, né? Para ela ir se desenvolvendo. Porque se ela vive num ambiente que não é bom pro desenvolvimento dela, que não está sendo, não deixando ela ser quem ela nasceu para ser, né? Não deixar ela se desenvolver, ter autonomia, isso vai travar ela em vários aspectos da vida dela, né? E quando ela for adulta, ela vai ter que correr atrás do prejuízo, né? Vai ter que ter essa consciência de que teve algumas coisas no passado dela que ela vai ter que consertar, né? Como a gente que hoje é adulto não tinha esse conhecimento antes, e hoje a gente corre atrás, né? Para ressignificar traumas que a gente tem, né? Sim, e que estão de alguma forma mielinizados no corpo, não é? E você falou numa coisa muito importante, que é o ambiente, né? E começa logo desde o útero. O estado emocional da mãe vai contribuir para o bem-estar ou não daquela criança, né? Daí ser tão importante atuar no ambiente e não na criança, no querer mudar a criança. Porque é natural em cada etapa que, à medida que a mielinização desce, desde o cérebro até ao final da coluna, que a criança ganhe controlo, não é? Sobre várias partes do corpo, até porque ela nasce sem força na cabeça e depois vai ganhando Sim. controle dos braços, do tônus muscular e até do andar. Tudo isso é acompanhado por dentro e por fora. E de facto, para dar essa segurança que você falou, né, no ambiente, porque a criança só precisa de duas coisas: é segurança física no ambiente onde ela está, que seja Uhum. seguro, né, que não esteja perante perigos que a possam prejudicar, até porque é uma criança e naturalmente as crianças são curiosas, né, vão mexer em tudo e é preciso preparar esse ambiente para ela poder explorar de forma segura, e uma segurança emocional de quem é responsável por ela e que nos momentos de frustração que ela tem também lhe deem a autonomia na medida certa, não é deixar fazer tudo, porque uma criança não Sim. está preparada para fazer tudo, não é? Mas em cada fase em que ela está preparada e motivada para fazer, permitir que ela faça. Porque quando os pais dizem, eu quero o melhor para os meus filhos, então eu vou dar tudo. O que é que você acha desta afirmação? Eu acho que daí você não vai estar colocando limites, né? Você tem que ver o quanto a criança está preparada para fazer, o que ela está preparada para fazer sozinha naquele momento, né? E deixar ela fazer, mas só que também tem limites, né? Claro. Não pode deixar tipo, a criança fazer o que ela quiser, porque ela não tem essa maturidade para saber o que é perigoso, o que não pode, né? E é mais assim, no sentido de se a criança quer brincar, ela tem que ter vários brinquedos. Então tem muitas pessoas que se preocupam muito com a casa bagunçada, sabe, não pode ter brinquedo espalhado. Então, isso também vai ficando ruim para a criança, né? Não deixa ela ser livre, né? Porque uma casa onde tem criança tem que ter brinquedo, né? Tem que ter o espaço delas ali, aquele ambiente que é propício para ela. Então tem tudo isso, né? Por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né? Saber o que é bom para ela, para a criança, naquele momento, em cada fase, né, da criança. Porque senão a gente fica toda hora ali, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E não deixa a criança se desenvolver, né? Sim, porque ela própria é natural e saudável, que desde que ela sai
do útero da mãe, né, que ela nasce, ela vai afastando-se do ninho para explorar o mundo, né? Uhum. E é importante que esse ambiente esteja preparado para ela explorar. Vai ser normal ela saltar da cama. Então, o que é que o Isso. adulto precisa de estar atento, ok? Se ela saltar da cama, eu vou ter aqui almofadas à volta para ela saltar e não se magoar, né? Mas E permitir que ela explore este caminho de uma maneira sem os fantasmas que muitas vezes os pais têm quando não têm esse conhecimento de não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. E depois o estar demasiado controlador pode até ter dois efeitos para a criança, não é? Então, se eu não posso fazer nada, eu vou ficar quieto, eu não vou fazer. Ou então eu vou ser revoltada e vou fazer exatamente o oposto do que me dizem para fazer, né? Isso, e outra coisa, se a gente fica podando a criança, aí quando ela cresce e se torna adolescente para a fase adulta, ela fica, não sabe o que fazer, porque sempre os pais fizeram para ela. Aí os pais querem cobrar, né? Eles querem, então, o que que você quer da vida, né? E a criança não, a pessoa não sabe, o adolescente não sabe, porque sempre tinha os pais ali para falar, pode, não pode, ficar ali, não, você está fazendo errado, você não pode fazer assim e fica ali, né? Então, eles não têm autonomia nenhuma, né? Por isso esta autonomia é tão importante de ir dando passo a passo, não é? Em cada fase, em cada etapa. Para quê? Para que a criança esteja preparada e motivada para fazer. Porque muitas vezes o que acontece também é a criança está preparada e motivada para fazer algo, não é? Por exemplo, para andar, e os pais querem ficar com ela no colo. E ela quer ir para o chão, mas os pais querem que ela fique no colo. E então, isto vai criando muita confusão na criança, né? Porque o que é que eu posso ou não posso fazer? E claro que é desafiante, não é? Não é fácil, mas estar tranquilo e confiante quando nós conhecemos estas fases e, e saber exatamente o que esperar da criança naquela situação torna tudo muito mais leve, não é? Muito mais leve. Uhum. Aí você já tem o seu autoconhecimento, né? Sabe como que você funciona, quais são os seus limites ali, né? E também sabe como que a criança funciona, né? Então isso casa muito bem, né? Você sabe como que você vai reagir diante daquela situação e sabe em que fase que a criança tá, né? Então esse conhecimento todo torna o dia a dia mais leve, né? É isso. E agora você falou em algo muito, muito importante que é saber como é que eu funciono. Você sempre soube como é que você funcionava, Camila? Não, não. Nunca, é assim, eu sempre me senti muito confusa e nunca assim pensei que existiria uma ferramenta, alguma coisa que pudesse medir e saber exatamente como eu funciono e dar certinho, exatamente quem eu sou, sabe? É maravilhoso, né? E é quando você descobre como que você funciona aqui. Na verdade, você sempre pensou que você era diferente das pessoas e tinha tanta confusão, porque meio que as pessoas querem que você seja todo mundo igual, né? Tipo, eles esperam que, que cada um seja igual ao outro, né? Que cada um tenha o mesmo pensamento, principalmente os pais, né? Os pais querem muito que os seus filhos atendam às expectativas deles, né? Façam o que eles acham que é certo fazer. E meio que eles querem que você tenha um pensamento igual a eles, né? Querendo ou não. E não é assim, a gente aprende que não é assim, que cada pessoa tem uma mente, cada pessoa tem seus limites, né? Tem suas dores, seus recursos. Então é libertador, né? É isso. E como é que a análise corporal veio ser um divisor de águas quando você falou de ter estudado a neuropsicologia também associada já à pedagogia, que você é a sua base? Como é que, o que é que você encontrou como maior valia ou mais benefício nesta abordagem também? Aí eu consegui entender
como que meus filhos funcionavam, né? Como que eu funciono, como que eles conseguiam, como eles funcionam, né? E tem muita coisa que a neuropsicopedagogia fala também, né, da neurociência, do sistema nervoso, né? E como que ele é do sistema da mielinização, como que é formado tudo. Então, é uma coisa que faz muito sentido, né? E daí, quando eu fui estudando o Corpo Explica, eu comecei a entender que meu filho, ele era uma criança, assim, muito agitada, não uma criança que gosta de contato, muito contato, né? E até eu ficava pensando se tinha algum traço alguma característica, aliás, de autismo, por ele ter umas coisas muito parecidas, né? E eu ficava nessa dúvida, né? E daí, quando eu comecei a estudar o Corpo Explica, eu vi que eram os traços dele, que era ele sendo ele mesmo, que não tinha nada assim diferente. Era ele mesmo, porque ele não é uma pessoa que gosta de muito contato, ele é uma criança assim nervosa, ele não aceita que mande nele. Então, os traços dele são bem racionais, né? E da minha filha já não. Ela é bem emotiva, bem emocional, né? E tinha bastante conflito em casa. Até hoje, é aos poucos que a gente está trabalhando isso, né? Porque não é da noite para o dia que tudo fica às mil maravilhas, né? Tem todo um processo, porque foram muitos anos, né? Seguindo aquele mesmo padrão ali. E de repente você ter todo esse conhecimento, então demora tempo, né? Leva tempo para você ir acostumando. E aí hoje ela já entende, já começa a entender, porque ela gosta de abraçar, gosta de beijar ele já não gosta. Ele fica muito nervoso, não gosta. E tinha as pessoas também que ficavam perguntando: ah, mas por que o João Pedro não gosta? Ele não gosta de abraçar, não gosta de beijar, será que ele não gosta de mim? E não era, o jeitinho dele funcionar, é o jeito dele amar, não é do mesmo modo que as pessoas que são mais sentimentais amam, né? Que quem é mais sentimental gosta de abraçar, gosta de emocional, né? Gosta de estar perto com a pessoa. Ele não, ele ama a pessoa, mas do jeito dele. Com Ele distância, assim, né? sim, a mente dele assim, ele entende que amor não é só ficar abraçando e beijando, né? Que É amor isso. é você mais fazer para a pessoa também, né? É essa forma dele demonstrar. Então aí você vai vendo, né? No seu dia a dia, como que é tão certo, dá tão certinho assim que cada um tem seu jeitinho de funcionar, né? Aí você vai respeitando os limites, né, daquela pessoa e fazendo um ambiente bom para ela viver, né? Para ela se desenvolver cada vez mais. Exato, atuando nos recursos, não é? Porque certamente o seu filho vai ser muito mais das ideias, né? E de criar, Muito, muito. Uhum. da criatividade, né? E da liderança, Sim. já vi aí também função de líder. E, e é explorar tudo isso. Já a sua filha vai ser muito mais comunicativa, muito mais Sim. de pessoas. E não é porque o seu filho não gosta tanto de contacto que ele é uma pior pessoa, né? Ele só tem Não. um jeito de amar diferente. Ele ama com pensamentos, não ama com contacto. E está tudo certo. Porque Sim. tentar exigir dele contacto e sentimento, na verdade, você está a traumatizá-lo, não é? É porque você vai exigir que a criança seja igual a outra, né? Ah, mas isso, a sua irmã, ela gosta de beijar e abraçar as pessoas. Por que você também não gosta? Por que você é tão frio? Isso machuca a criança, né? Porque ela não entende, né? Imagine, nós que somos adultos, já é difícil de entender, né? Aos poucos a gente vai absorvendo esse conhecimento. Imagine uma criança, né? Que não tem estrutura emocional, né? Nem maturidade. E para eles é muito mais difícil. Eles ficam confusos se você falar para eles que não é dessa forma que ele tem que ser. E como que, se na cabeça dele é assim, né? Como que ele não pode agir assim se na cabeça dele funciona assim, né? Então É, é muito interessante. e depois, no limite, uma criança que de facto não entende que
não é aceito porque não tem contacto, ou porque é até visto como antissocial, não é? Porque ele gosta de estar mais no canto dele, e está tudo bem, não é? Começa a dizer, bem, eu acho que sou um erro, não é? Porque é que eu nasci? Porque é que eu estou aqui? Porque se a expectativa dos outros e que me comparam depois porque quem tem mais do que um filho e vê que são tão diferentes, até porque os corpos deles são mais diferentes, não é? Do seu filho, de certeza que é São. muito mais magrinho do que a sua Magrinho e filha. triangular, né? Isso. E a sua filha deve ser muito mais redondinha, né? Sim, ela é muito oral rígida. Pronto, para quem Só não que sabe o dos dela é traços, oral da falta. ok, então ela chorou muito para ter a sua atenção, né? Então, engraçado que quando ela era bem bebezinha, ela não chorava tanto, não. Ela foi crescendo e foi ficando mais chorona. Eu acho que também foi por causa que ela tava, foi saindo do peito, né? Aí ela foi ficando mais e mais, assim, emotiva. Qualquer coisinha ela queria chorar. E engraçado que eu também tenho o traço oral, né? Para quem já conhece, eu tenho bastante também. E eu ficava brava com ela por ela ser chorona. Eu não conseguia entender, porque a gente, quando a gente é pequeno, sempre as pessoas falam, não, não pode chorar, é feio chorar, menina não chora, menina bonita não chora, pra que chorar, não sei o quê, né? Então você cresce muito com isso na mente, né? Que chorar é feio, que chorar é ruim. E na verdade, não. Você tem que colocar pra fora esse sentimento, né? Porque se você ficar colocando, se ficar com aquele sentimento todo dentro de você, uma hora você, Você aquilo explode, faz muito né? mal. Explode. Aham. E então daí, quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, quantas vezes que eu falei pra ela, né? Não chorar, que por que ela chorava tanto? Eu ainda falava pra ela, Giovana, chorar deixa a gente cheia de ruga. Ai, meu Deus. E ela Ai, ficava essa é engraçada. pensando assim, pensando, meu Deus do céu, eu vou ficar cheia de ruga, porque. Tão pequenina, já pensou nisso. É, então. Aí você acha assim, sabe? A gente pensa que tá ajudando eles, porque a gente pensa assim que a pessoa que chora é depressiva, vai ficar doente. É uns pensamentos meio assim que não. É os pensamentos que a gente não, quando a gente não entende, né? É, e isso vem também porque parece que para a sociedade e para as pessoas, quem chora é porque tem problemas. E não, quem é oral precisa de chorar, é um recurso chorar. Quando choram até Sim, está melhor, não é? Até raciocina melhor. Agora, pra quando mim nós é um alívio. é um alívio. Só que você não conseguia ver isso em você, né? E você tinha esse traço. Por isso, quando nós não vemos em nós, e eu sofri da mesma coisa, com a minha filha, que também é mais oral do que eu também a mandava calar e dizia que ela devia engolir o choro, né? Porque eu também fui cobrada por isso. Eu também era muito chorona e muitas vezes tive que engolir o choro. E depois o meu masoca acabou por se desenvolver mais. E de facto, para uma pessoa oral, chorar é um recurso incrível. Como diz a Mai Kevlin, não sei se é assim este nome, chorar alivia a Sim, alma. Sim, para quem é oral é muito importante. Quem está do lado, acolher o choro, dizer chora, não há mal nenhum em chorar, está tudo bem, e até oferecer um abraço. É isso sim, que agora tudo mudou também com o meu relacionamento com a minha filha, que é quando ela vê que eu estou triste, ela já me oferece um abraço, já diz, queres um abraço? Ou queres chorar? E uhum. facilitar isto sem aquela cobrança de não pode, porque, e então com Que é as errado, né? é errado, não é? E com os meninos, que homem não chora e toda essa coisa, Uhum. faz muito mal. Abre mesmo o buraco, né? O buraco do oral Nossa. ainda fica maior, aqui este vazio no peito, que muitas vezes Uhum.
é compensado com comida, né? Exatamente. E eu acho que o peso para os meninos é muito maior ainda, né? Porque a É, gente vive numa sociedade que não fica muito bem o homem chorar, né? Então, eu acho que para os homens é mais pesado. É que meu filho, ele chora quando ele tá com raiva. Ele chora daí, mas ele não chora assim por qualquer coisa assim, não. Ele fica com muita raiva assim, daí ele chora de raiva. Mas por ele ser mais racional, né? pois, é a forma que ele depois, quando as crianças não conseguem gerir as emoções, porque elas são crianças, não é? E precisam de um adulto também bem preparado, que controla as suas próprias emoções para ajudá-la a vivenciá-las, e é bom vivenciar cada uma delas, né? Hum, a criança não consegue controlar, não sabe. Não. Então, ela vai explodir quando já não der mais conta, né? Sim, e por isso que é importante a gente falar sobre os sentimentos para eles de tudo bem chorar, tudo bem ficar bravo, tudo bem ficar alegre, né? Falar todas essas emoções para elas, porque para ensinar elas que é normal a gente ter essas emoções, né? Porque às vezes a Claro, pessoa fala assim, não, você não pode ficar bravo, né? Mas por que não pode ficar bravo? Né? É normal, é uma coisa que tá dentro de nós, né? É ficar bravo com alguma coisa, ter raiva, é normal. Só que também você tem uma consequência, que, né, tem que ensinar também, estou com raiva. E o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou descontar no exato. amiguinho, eu vou bater no amiguinho, né? Então, e você vai ter uma consequência, né? Então tem que ter todo uma estrutura aí para poder uma estrutura emocional para conversar com eles, né? E E outra coisa que eu acho bem importante, pode falar? não, eu ia dizer, e direcionar do jeito certo, né? Porque essa raiva não vai ser para descontar noutra pessoa. Pode ser até para comprar um saco de boxe e, e descontar no Isso, saco de boxe, né? Ou numa ou almofada. pegar o travesseiro, né? Isso, almofada. É, o Exatamente. importante é pôr cá para fora, porque raiva reprimida vai trazer muito, 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 muito mal ao corpo, né? Sim, E a sim. Suzete está a dizer, o meu filho é igual, também é esquizoide e psicopata. E a Suzete Ah, teve uma história incrível também, ela participou do meu programa, aliás, ela foi uma das pessoas que me inspirou a criar tudo esta estrutura para ajudar os pais a entenderem os filhos, porque ela tem 3 filhos e só ela não conseguia dar conta da maneira dele funcionar. Então, uhum, é bom haver esta noção da diferença, que ser diferente não é mau, só é preciso ser compreendido, né? E ajudar a dar um ambiente seguro, física e emocionalmente, para aquela criança existir com o máximo dos seus recursos. sim. Para E ela agora não eu viver só na dor, né? Dos traços dela, né? Para ela também entendo. entender que ela tem pontos muito bons, né? Claro, porque na percentagem da dor está a percentagem do recurso. E aqui a virada da chave é mesmo passar da dor para o recurso, né? E quando nós não entendemos isso em nós, tal como você falou, tal como eu também não entendia, eu também era muito confusa, aliás, sou extremamente distribuída. Então bastava entrar Eu também. e já entrava no outro todo. E, e depois, ao lidar com ela, os nossos traços são diferentes, em diferentes percentagens, e, Uhum, e lá está. Se eu não me entendo, eu não vou conseguir entender o outro, né? Especialmente são os nossos exatamente. filhos. E eles acabam por pagar a fatura mais alta, né? É verdade. Se a gente não sabe como que a gente funciona, a gente ou acha que todo mundo funciona do mesmo jeito e deve todo mundo se encaixar numa forma, né? Para ser todo mundo igual, robôs, fazendo tudo a mesma coisa, agindo da mesma forma, né? A gente não consegue entender o outro, né? Igual quando fala assim que você tem que se colocar no lugar do outro,
Mas não tem como você se colocar no lugar do outro, porque você jamais vai sentir o que o outro sente, né? Especialmente Não tem se os como. corpos forem muito diferentes, não é? Imagina a sua filha Sim, colocar-se no lugar do irmão. Ela nunca vai então, entender porque é que ele não quer abraços, não é? exatamente. Para ela é difícil. Eu falei para ela esses dias, eu tava conversando sempre, eu converso isso com ela. Ela falou assim: "Ai, o João Pedro é muito frio, mãe, ele não tem empatia". Daí eu falei assim: "Não, Giovana, não é porque ele não tem empatia, ele não consegue sentir do mesmo jeito que você sente. Então você tem que ter, não ficar criando expectativas né, as suas expectativas nele, né? Porque ele não vai agir do jeito que você quer. Ele vai agir diferente porque ele tem a mente diferente. E cada um tem uma mente, né? E eu falo muito isso com eles, eu acho tão engraçado. Achei lindo, aliás, né? Não engraçado, achei muito bonito, porque a minha filha estava conversando com a prima dela, e a prima estava conversando, falando sobre um assunto que a amiguinha fazia alguma coisa que ela não gostava, né? E ela foi explicar para a prima dela: olha, cada pessoa tem uma mente diferente. Então, pode ser que na casa dela, ela vive de uma maneira, ela está acostumada a fazer daquele jeito, então você tem que ter paciência com ela. Achei tão lindo ela fazer isso, achei muito bonito. É porque isto é tão lógico, né? Que as crianças aprendem muito fácil. Aliás, Uhum, basta ver o filme divertidamente para nós conseguirmos perceber os 5 bonequinhos que nós temos dentro da nossa cabeça e uhum, todos nós temos 5 personagens cá dentro, umas com maior expressão do que outras, mas é organizar este controlo que é o mais difícil, o mais desafiante, especialmente se o ambiente nos colocar muito na dor, não é? Então, sem dúvida que a ferramenta da análise corporal, quantificando cada um dos nossos personagens, acaba por ser uhum. libertador, porque vamos, a partir do momento em que sabemos respeitar cada um na ordem que eles nos trazem, não é? Respeitando cada um no próprio dia, não é? E permitindo que cada um exista na proporção que ele precisa, sem sobrecarregando uns e calando outros, né? E quando se fala em criança que está em desenvolvimento, isto acaba ainda por ter um sentido maior, né? Porque estamos a construir adultos que vão ser mais saudáveis. Sim, e para a gente ensinar eles a serem saudáveis, nós temos que ser saudáveis, né? Nos tornarmos saudáveis, adultos saudáveis, que têm desejo de vida e para a vida, né? E para eles também ver o nosso exemplo, né? Porque não adianta também a gente falar, faça desse jeito ou daquele e agir diferente, né? A Claro. criança, ela vê muito o nosso comportamento, né? Igual se eu falo assim, não pode descarregar a raiva no seu amigo, gritar, não pode xingar. Só que quando eu tô com raiva, eu xingo, eu grito, né? Claro. Então, fica uma coisa meio, né, sem, eles ficam perdidos ali. Eles não vão escutar o que você está falando, eles vão ver o que você está fazendo. É E mais vão importante repetir, para eles quando eles... Sim, né? E vão eles vão repetir depois. repetir. É isso. E então, o que é que nós podemos esperar de cada criança em cada etapa? Quer falar um pouquinho sobre isso? Camila, nós estamos nos últimos 10 minutos e eu vou deixar aqui, quem quiser colocar alguma questão à Camila, aproveite, porque é uma excelente Pode falar. oportunidade, mas se você quiser deixar aqui já algumas dicas para, para os pais que estão aqui a ouvir-nos, para as pessoas que ainda não são pai e mãe, mas querem ser melhores e errar menos, tal como você falou, sem precisar de passar por tanto, o que é que você poderia falar? Ah, o que eu quero passar para as pessoas é essa importância mesmo, primordial de você se conhecer. A primeira coisa que você tem que fazer. Porque se você estiver bem com o seu emocional, saber quem você é,
seus traumas que você traz da infância, da sua vida, você consegue lidar melhor com a criança, né? Você vai ter mais paciência, mais empatia, né? Eu acho que tem que ter essa estrutura emocional, o pai e a mãe, né? E tem que ter também um diálogo entre os pais. Quais são os valores entre o pai e a mãe, né? Porque é muito difícil quando a família é dividida, né? Uhum. O pai pensa de um jeito e a mãe pensa de outro. Fica muito difícil, porque as crianças daí ficam no meio, né? Por exemplo, o pai acha que a criação tem que ser autoritária e às vezes é preciso até dar uma chinelada para a criança obedecer. E a mãe acha que não. Então entra num conflito ali. Então eu acho muito, sim, que é essencial ter essa conversa, né, entre os pais. Como vamos educar essa criança? O que queremos para ele, né, para essa criança? Então eu acho assim que é muito precisa ter essa conversa mesmo. Isso. E fazer acordos, né? Os acordos de casal e as macro decisões da família, né? Porque de Uhum. facto uma família pode ser vista como uma empresa, né? Com valores, com macro Isso. decisões e micro decisões que vão dar autonomia à criança também em cada fase, mas há uma direção. E a direção é caminharem juntos para a vida, sabendo que a função de pai e mãe também hum, não é vitalícia, né? Porque se tudo correr bem, os pais vão morrer antes dos filhos. Então a função de pai e mãe é preparar os filhos o melhor possível para eles viverem a vida adulta. E tal como você falou, e muito bem, é importante os pais viverem para a vida, realizando os seus sonhos, porque os filhos vão ver o reflexo disso na vida deles. Quando os pais estão só direcionados para os filhos acham que eles são o centro do mundo. E é aí que os problemas começam, né? Exatamente. A gente tem que ensinar eles que eles precisam ir para a vida, né? Ter esse desejo de vida. E nós também, como pais, temos que ter esse desejo de vida. Então, por isso que é importante voltar na mesma repetição que é importante ser um adulto saudável, para a gente ir para a vida, né? Porque eles vão ver isso na gente. Meu pai e minha mãe têm desejo de ir para frente, de ter as coisas, de ter saúde, tanto emocional como física mesmo, né? É isso que a gente tem que passar para eles e que eles vão ter que ir para a vida deles, seguir o caminho deles e não ficar só ali, né, debaixo da asa da mãe, né? Que é Sim, difícil para mim, né? e que as conquistas fazem-se na vida, não é? Porque há muito esta questão da dependência financeira. Os pais só vão ser necessários financeiramente para os filhos até ali para os 18, 21 anos no máximo. A partir dessa idade é normal que se tudo der certo, aquele jovem adulto está preparado para trabalhar e conquistar o seu dinheiro na vida e não esperar que sejam os pais a dar, né? Então, Sim. é mesmo necessária esta estrutura que depois dá tudo certo no final, né? Sim, e não ter essa dependência nos pais, né? De medo de ir para a vida, porque aí, tipo, a gente cria muito apegado, fazendo tudo por eles, por dó, a gente acaba estragando, a gente estraga a vida deles, né? De querer fazer tudo por eles, pagar tudo por eles, e tá sempre ali por eles, né? E quando eles se tornam adultos, eles não sabem o que fazer, né? Ficam perdidos. Não, tem medo de sair do ninho, né? Tem medo de ir para a vida. Fica ali. Até porque inconscientemente os pais que fazem tudo pelos filhos estão a dizer que eles são incapazes, Exatamente. Uhum. né? Então, Inconscientemente, a criança absorve isso, que eles não são capazes, que eles precisam do pai e da mãe, e até às vezes eles vão para a vida, mas eles voltam, né? Eles ficam nesse impasse até. Tipo, vai para a vida, casa, e não dá certo e volta, né? Para casa dos pais, porque ali eles sentem segurança, né? é uma segurança que já não é saudável, Não. porque
os pais são necessários na infância, não é? Quando a criança se está a formar, porque é com os pais que a criança aprende os valores e o que é importante seguir na sua vida. Não é em adulto. Em adulto ele já tem que estar preparado. Se ele não está preparado, é preciso fazer o caminho de volta, né? O, como você disse logo no início, o correr contra o prejuízo. Que é É verdade. é um pouco aquilo que nós sentimos, não é? Porque, de facto, os nossos pais não tinham este conhecimento. E Sim, eles fizeram, deram o melhor que podiam, né? claro, aqui não há culpa. Há sim, ok, podemos fazer melhor. Com o conhecimento que existe agora, não há desculpas para não poder fazer um melhor trabalho, em errar menos, em criar adolescentes cada vez mais autónomos, responsáveis e respeitadores da diferença, Sim, não é? Porque quando a sua filha aprende a respeitar o irmão aprende a respeitar a irmã, porque são diferentes e está tudo bem. Mas há uma lógica por trás, né? E, e quando você dá o exemplo disso, está a dar o mais importante, porque uma criança absorve muito mais do que palavras. Ela vê, e o que ela vê, ela registra e ela copia, isso mesmo. né? E agora até queria perguntar-lhe uma coisa. Quando os pais se focam muito no comportamento do filho, porque acham que não está bem, qual é que acha, na sua opinião, que deveria ser o direcionamento desse pai ou mãe que se está a queixar do comportamento dos filhos? Eu acho que tem que ter uma visão do que está acontecendo ali, né? Você fala assim de um filho adolescente ou uma criança pequena? Independentemente de ser um ou outro. Hum, Isso, para mim, é só uma evidência, não é? uhum. Teria que estar vendo o todo ali, né? Conversando com essa criança, assim, você fala o que ela está querendo, que o pai e a mãe não entende. Sim, porque muitas vezes os comportamentos que os pais se queixam dos filhos, né? Ou porque ele é muito preguiçoso, ou porque não dá Hum, abraços, ou porque hum, não quer estar sozinho, isso é apenas revelador de que não há o conhecimento necessário das fases exatamente. de cada criança Não e da sabe própria como. pai, mãe. Sim, porque não sabe como que aquela criança funciona e era igual eu quando não tinha esse conhecimento. Eu achava que estava alguma coisa errada, né? Eu não entendia o comportamento do meu filho, porque muito agitado, às vezes ele quer ficar sozinho, às vezes ele fica muito bravo, ele não aceita perder e ele quer mandar, ele quer controlar tudo. Então eu achava assim, ruim, nossa, esse menino vai o que ele vai se tornar? Porque ele gosta de controlar tudo, não gosta de perder. Nossa, muito bravo. Entendeu? Então a gente fica tipo assim, o que eu fiz errado, né? Como que eu criei? Como que uma ficou tão amorosa e o outro já é tão daquele jeito? Então a gente quer mudar a criança, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Então, a partir desse momento que você tem esse conhecimento, aí você fala, não, é assim mesmo que ele funciona. Então agora eu vou direcionar ele para o recurso, eu vou melhorar aquele ambiente da criança para se tornar um ambiente saudável para ele, né? Eu E acho como é que e agora pode falar. falando do seu filho, eu acho que agora há uma tendência muito grande. Ainda há pouco tempo vi um estudo de adolescentes que cada vez mais são vistos como insensíveis. Como é que você permite o seu filho ganhar e sem que ele mande nos pais, não é? Porque à vista dos outros, assim, este menino quer mandar em todo mundo, não é? Uhum, Ele é o líder de todo sim, mundo. E aí, como é que uma sim. mãe gera isto? Então, você vai ter que fazer acordos com ele, né?
E eu explico para ele que não é a questão de quem manda mais, é a questão de respeito, né? A questão de ter consequências das suas escolhas, né? De seguir regras da casa. Não é porque eu sou mãe ou o pai dele vai mandar em tudo e ele não tem que falar nada. Não. Ele tem as escolhas dele. Ele vai ter opções para ele escolher, né? E Na dentro medida dessas opções, dele, né? Na medida dele, sim, por isso é tão importante os acordos de casal e as macro decisões do casal, para que depois ele, na idade dele, e mandando, entre aspas, ou liderando as crianças da mesma idade ou de idade inferior, consiga ter espaço para isso e não queira mandar nos pais, né? sim, exatamente. Então tem que ter tudo uma medida, né? Porque se você também podar essa criança, não, você não pode fazer isso, você não pode mandar, você não pode só querer ganhar. Você começa a podar ele e ele vai, esses recursos tão bons que ele tem, vai se apagar, né? Ele vai ser um adulto que não vai conseguir ir para a vida, não vai ter ambição nenhuma, porque os traços dele são ambiciosos, né? Então eu vou podar tudo isso dele. Exato. Porque ficou ali castrado, no fundo, né? Sim. Uhum. Então, Ele poderia ser um ótimo líder, né? Uma pessoa que lidera, uma pessoa que. Eu acabei castrando isso nele, né? Se eu não tenho esse conhecimento. exatamente. E então é muito importante conhecer para estimular do jeito certo. Exatamente. Tá bom. Camila, estamos mesmo no final e o que é bom acaba muito rápido, né? É verdade. Então, eu quero agradecer imenso esta, o ter aceito o meu convite para estar aqui e tenho certeza que será a primeira de muitas vezes, porque Sim, eu que é agradeço. uma delícia conversar com você. Foi Então, muito bom. resumindo, e para os pais que estão a ver também, através da análise corporal, tanto eu como a Camila, que está já a ficar já prontinha para, só falta agora receber a certificação, né? É Sim, estou muito na última fase. como? Já estou na última fase já. Boa. E tenho certeza que será rápido. Então, com a análise corporal dos pais, a análise corporal dos filhos, é muito fácil fazer o cruzamento, perceber quais são os potenciais que muitas vezes não estamos a utilizar e, e quais são os pontos críticos que podemos melhorar com a finalidade de construir cada vez mais laços fortes, firmes, de segurança física e emocional para todos nós. A Sim, Mike Kathleen diz, amei a conversa. Eu também amei ter bastantes pessoas desse lado que acompanharam e que também interviram. E qualquer questão, podem falar com a Camila, podem falar comigo, porque tenho a certeza que quem quer melhorar o relacionamento consigo mesmo, com os filhos, como casal, com esta ferramenta é algo bem, bem direcionado e sem perder muito tempo, né? É bem prático. sim. Eu quero agradecer também. Foi um prazer participar, viu? Para Adorei. você. Um beijo. Obrigada. Um beijo para todo mundo que participou. Um Obrigadão beijo para todos. a todos também Beijo. que estiveram aqui e até breve. Até mais. Beijo. Beijo.